Eu vou falar para vocês, agora a gente começa mesmo a parte de avaliação, tá? Falando de alguns protocolos e dos aspectos mais práticos. Também fiquem à vontade para me interromper, tá? Quando vocês quiserem. Bom, então, assim, a ideia, né, essa segunda aula a gente falar das provas de força, tá? E depois encerrar com as provas de endurance, que o professor Pedro vai conversar com vocês. Então, assim, a primeira coisa, né, que a gente pensa, assim, a gente pensa na prova de força muscular como uma avaliação aí que está muito ainda ligada à função respiratória, à função pulmonar. Então, isso era uma das primeiras coisas que eu gostaria de trazer para vocês aqui para ampliar um pouco mais esse entendimento da diferença da gente fazer uma prova de força muscular e da espirometria, por exemplo. Então, quando a gente fala em função pulmonar, a gente fala mais da questão espirométrica, né, de volumes e capacidades. E as provas de força, elas representam justamente a possibilidade que a gente tem de entender se esse sistema de biomecânica do sistema respiratório ele está competente para executar as funções que a gente precisa. Então, eu vou falar um pouquinho para vocês de o que essas pressões ventilatórias representam, tá? Quando a gente mede isso nesses testes. Vou falar, claro, dos aspectos práticos da avaliação e da aplicação disso na clínica. É importante lembrar que, assim, no workshop, a gente vai dar uma ideia central disso, mas a gente não vai abordar equipamentos específicos e a gente não vai entrar a fundo na prática, tá? A ideia é que a gente possa entrar, então, com uma base aí para vocês resolverem os aspectos da prática clínica para fazer as avaliações. Bom, no final disso, né, a gente deseja, então, que vocês entendam um pouco mais da execução, principalmente o pessoal que está começando agora, que não se formou ainda, que nós temos muitos aqui, ou que estão recém-formados. Acho que esclarecer alguns conceitos importantes em relação a esse exame, que precisam ser retomados sempre para a gente, inclusive, embasar melhor a indicação de fazer o exame, né, para poder chegar nesses resultados que a gente quer. E aí a gente tentar associar isso com esses aspectos de execução no atendimento mesmo, tá? Independente do cenário, se for hospital, centro de reabilitação, atendimentos domiciliares, que também eu vi pelos formulários que tem bastante gente aqui que atua em domicílio. Então, assim, gente, o professor Pedro falou bastante da biomecânica, né? E quando a gente fala lá, tem a parte morfológica da musculatura, que ele abordou muito bem, então, com detalhes para a gente entender o que modifica em decorrência de algumas patologias. A gente pensa na função ventilatória, né? Como uma união de vários fatores. Então, a gente vai ter a questão da saúde pulmonar, né, atuando aí na captação do oxigênio, fazendo a questão da difusão, né, onde a gente tem a troca gasosa. E quando a gente pensa em músculo, a gente pensa nessa função biomecânica, que justamente, quando preservada, melhora a função da captação e da difusão, porque a gente vai ter o uso aí de pressões adequadas para poder fazer essa troca de uma maneira funcional, né? Então, abordando a questão do diafragma propriamente, né? Então, mostrando o posicionamento dele, a gente não tem a outra parte muscular, então, intercostais e a musculatura mais superior aqui, mas só para a gente ter uma ideia de o quão importante é a gente manter essa biomecânica saudável, e isso pode ser medido através das forças, né? Então, das pressões geradas no sistema respiratório, para que a gente possa naturalmente fazer, às vezes, de outras formas de reexpansão pulmonar, por exemplo, própria melhora da capacidade física, né? Então, quando a gente pensa, por exemplo, em técnicas de reexpansão pulmonar, naturalmente a gente pensa em pressão positiva ou aumento de geração de pressão negativa
por equipamentos, né? Só que a gente não pensa que, às vezes, a chave está justamente em melhorar essa força, melhorar a força da musculatura, e aqui a gente pensa no treinamento, avaliando muito bem esses aspectos, para que a gente possa proporcionar esse aumento da capacidade pulmonar ou a reexpansão pulmonar de uma maneira funcional, utilizando justamente o sistema que a gente tem desenvolvido para isso, tá? Então, dentro disso, a gente pensa o seguinte: qual que é o cenário que a gente encontra normalmente? A gente já falou sobre isso, né, nessas perguntas que apareceram. A atuação do físio, ele está muito dentro desses cenários que vocês estão vendo aí, né, na parte de reabilitação. Porém, muitos desses detalhes e do curso desses cenários, dessas situações que a gente vê na nossa rotina, elas podem ser modificados, né? Justamente quando a gente, antes dessa primeira fase aqui. Então, quando a gente fala do DPOC, né, ou outras doenças respiratórias crônicas, acho que unânime aqui a situação que nós conversamos de termos encaminhados os pacientes apenas nessas fases onde a gente já não tem muito onde atuar, né? A gente consegue ali manter alguma função, porém, a importância em determinados tipos de insuficiência respiratória que podem ser previsíveis, né, como o próprio DPOC, no decorrer do curso da doença, a gente não chegar quase que 100% do atendimento nesses cenários de maior gravidade. E isso pode começar com a avaliação de rotina da musculatura ventilatória. É uma das formas que a gente tem de justificar a prescrição, né, idealizar um tratamento com objetivos mais preventivos e não necessariamente de reabilitação, e que a gente possa mudar um pouco o curso de determinadas doenças crônicas, levando mais qualidade de vida para essa pessoa. Então, parte daí que a avaliação da musculatura ventilatória, na nossa concepção, ela não precisa ser apenas prática da fisioterapia cardiopulmonar, né? Porque a gente vai ter outros tipos de acometimento patológico que podem sim se beneficiar com a prescrição de um TMI, por exemplo, né? Não apenas em doenças cardiorrespiratórias, mas talvez com prejuízo do sistema cardiorrespiratório de uma maneira associada a outras doenças não tão óbvias. Então, a gente pode citar aqui diversos acometimentos neurológicos, por exemplo. Então, por que não pensar nisso no paciente neurológico também? Para quem atende a domicílio, que normalmente é mais geral, né? O quadro patológico de atendimento, então pode aparecer muitas coisas, o próprio envelhecimento, né? Que a gente sabe que simplesmente por envelhecermos, a gente vai perdendo força e capacidade muscular esquelética, e o músculo ventilatório, ele é também um músculo esquelético, então a gente também tem essa perda pelo curso da idade, né? Então, e aí, além disso, né, não a prescrição apenas para quem tem fraqueza muscular, porque a gente pode sempre melhorar a função muscular, fazendo uma prescrição específica para isso, né? Então, eu acho que abrir esse pensamento pode trazer aí o que a gente imagina da melhor prática, né? Dessa prática do treinamento inspiratório de uma maneira mais generalizada e não somente focada na nossa especialidade. Bom, e aí, né, os cursos aí que a gente tem de previsibilidade, vamos dizer, do que a gente pode atuar, que realmente a gente pode melhorar o curso de doenças crônicas, né? A perda dessas funções. Então, como falei para vocês, as doenças cardiovasculares, né? Que a gente já tem muitas evidências, pulmonares crônicas também, o próprio envelhecimento, e agora a gente tem um cenário aí que justamente acho que aproxima outras especialidades desse tipo de avaliação, né? Que nos tira um pouco esse privilégio, entre aspas, que é justamente a pandemia, né? Com pacientes internados por longos períodos devido à infecção, à Covid-19,
não apenas pela internação, mas pelas repercussões que a gente tem musculares também, devido à COVID, que a gente já tem evidências mostrando que existe sim uma sequela importante muscular, né, de perda de força, perda de massa muscular periférica, e provavelmente isso pode ser transposto também para os músculos ventilatórios. Então, a partir de agora, eu acho que o entendimento dessa possibilidade terapêutica que a gente só pode fazer é cada vez mais importante. E aí, gente, a gente tem diversas formas de fazer essa medida, né? Uma das principais dificuldades que todo mundo aponta aí para realizar a medida é o alto custo, né? Então, claro, hoje a gente tem no mercado equipamentos bem robustos, que tem muita tecnologia, como é o caso do Power Breath, né? Que tem a sua linha de avaliação, que existem vários tipos de equipamento deles que faz a medida, de diversos valores, mas mesmo o valor mais baixo é um custo alto, né? Principalmente para quem está começando. Então, a gente traz para vocês aqui essa ideia de que talvez não seja tanto assim, né? Por quê? Porque a gente pode utilizar ainda manovacômetro que não é digital. Mas não é o ideal. Bom, não sei, depende do que a gente está avaliando, depende da realidade que a gente tem, mas que seria, assim, uma das formas de não justificar a não execução do exame, que pode ser importante, por não ter o melhor da tecnologia, né? Então, o manovacômetro digital, ele ainda é muito utilizado, ele é muito mais barato, ele pode ser adquirido por quem atende domicílio, por exemplo, né? Na não possibilidade de adquirir um equipamento antes, e botem lá na lista de metas de vocês, juntar dinheiro para conseguir comprar. Então, atendam muito bem com os recursos que vocês podem ter, e vocês podem, sim, né, pensar nisso como um investimento futuro para a profissão de vocês, né, que vai agregar. Mas a gente pode, sim, usar isso. Vamos falar aqui mais para frente das fórmulas de cálculo, né, mas nunca os valores preditos vão substituir um exame, né? Então, assim, o Power, que é esse equipamento aqui, o grande diferencial dele é que ele não mede apenas as pressões inspiratórias, né? A gente tem a possibilidade de medida de outras coisas, outras variáveis que vocês podem, né, ver que aqui eu botei um exemplo, a gente tem outras variáveis medidas pelo Power Breath, mas a gente consegue ver curvas de fluxo inspiratório, de volume corrente, esse aqui de cima é o S-Index, que a gente vai falar daqui a pouco, que é uma medida relacionada à pressão inspiratória máxima, mas a principal diferença, a principal vantagem da gente ter um equipamento mais robusto, nesse caso, é a medida dinâmica, né? Então, a gente consegue fazer uma medida que não é apenas a medida estática de contração muscular, que é aquela dada pela pressão inspiratória máxima. Porém, a gente pode simular isso também, né? A gente pode fazer, o professor Pedro vai falar um pouco do teste de endurance depois, a gente pode observar outros aspectos musculares que não apenas a pressão estática, mesmo sem o melhor da tecnologia, tá? Então, a primeira coisa que acho que a gente queria tirar desse pensamento é que a avaliação de força, ela deve ser limitada pelo custo, tá? A gente tem outras formas de fazer, então, a gente pode, sim, utilizar equipamentos mais simples, que podem refletir uma boa avaliação, quando a gente tem os objetivos bem traçados do que a gente quer para esse paciente, tá? Então, durante a manobra da inspiração, né, pensando na mecânica ventilatória, o que basicamente acontece quando a gente faz a medida de pressão inspiratória e pressão expiratória? Pensando na biomecânica, o que acontece na fase inspiratória? A gente primeiro aumenta, né? Tem a contração muscular, a gente aumenta a pressão negativa dentro da caixa torácica para que haja uma diferença maior de pressão em relação à pressão atmosférica e assim o ar entrar, né?
Durante a medida da força, a gente executa exatamente a mesma coisa, só que a gente tem uma geração de vácuo em relação à respiração normal, porque a gente tem a válvula inspiratória fechada, mas a gente vai aumentar o volume da caixa torácica, principalmente no início da contração muscular, que vocês podem analisar aqui com o aumento da pressão, e a gente vai ocasionar um aumento da pressão intratorácica sem alteração, sem fluxo. Né? Então, a gente vai ter o aumento do volume da caixa torácica sem a geração de fluxo, e esse vácuo, né, que a gente vai produzir vai se refletir, então, na pressão lida no manovacômetro como a pressão inspiratória máxima. Então, quando a gente fala medida de força, pela manovacometria, pela medida... Manda cagar. Juliane, o teu microfone está aberto. Desculpa. Então, assim, quando a gente fala de medida de força, né? Eu vou medir a força muscular inspiratória e a gente está falando da pressão, a gente não está necessariamente traduzindo uma medida de força, a gente está traduzindo uma medida de pressão, que a gente sabe que ela é relacionada com a força muscular, tá? Que é o que a gente mede na manovacometria. Pedro, tu quer complementar alguma coisa desse gráfico? E aí, gente, então, com o aumento das tecnologias, né, em cima dessas medidas de força, a gente tem hoje a utilização de índices representativos da força muscular que se baseiam na pressão inspiratória máxima, tá? Uma das grandes dúvidas, né, que vem com esse andar da carruagem é o significado do S-index, então. Então, quando a gente pensa na medida da manovacometria é pressão, né? É a geração de vácuo que vai nos traduzir num valor de pressão. O S-index, que é o cálculo que a gente tem, que a gente pode fazer manualmente, que a gente tem aí na entrega desses equipamentos mais novos, é um cálculo de força mesmo, que leva em conta a pressão inspiratória máxima como uma das variáveis que ele aplica ali para fazer o cálculo de cada exame que a gente executa. Esse artigo que eu trago para vocês é um artigo bem atual, que a gente pode disponibilizar depois, onde os autores fizeram justamente a correlação da pressão inspiratória máxima com o valor do S-index, que pode ser calculado a partir daí, para mostrar que essa correlação ela é positiva. O gráfico, gente, ele está em péssima resolução no próprio artigo, tá? Eu tentei fazer o melhor aqui para trazer para vocês, mas ele não está muito bom nem na apresentação do artigo, em PDF. Mas aqui vocês podem ver no gráfico, né, o S-index, aqui que também é em centímetros de água, e os valores de pressão inspiratória máxima. O que acontece? Eles fizeram das duas formas, né? Fizeram o S-index e fizeram a medida da PI, e aí eles correlacionaram, mostrando que a gente tem sim uma correlação positiva dessas duas variáveis. Então, a gente pode utilizar o S-index, quando a gente tem a possibilidade de ter esse recurso, como se fosse um valor da pressão inspiratória máxima para fazer a nossa prescrição de treino. Tá? Então, eles podem ser associados, certo? Então, o S-index é isso. Só que ele utiliza formas de cálculo que levam em conta a medida dinâmica da musculatura. Então, a gente não tem apenas aquele pico pressórico que a gente tem na manovacometria quando a gente mede a PI. Ele faz uma medida dinâmica e pega vários valores de pressão durante o aumento da pressão nessa curva aqui, e faz uma média do valor de pressão para que a gente possa fazer a prescrição com a utilização dele também, tá? Bom, e aí, gente, seguindo, né, a análise do S-index, esse estudo traz, então, as variáveis que são importantes aí relacionadas com essa medida da força, tá? E para que serve isso? Como a gente tem
a correlação positiva, né, significativa do S-index com a pressão inspiratória máxima, a gente entende que os dois valores eles se correlacionam bem. Mas o S-index mostra para a gente, mesmo que a gente não utilize, né, para prescrição, que a força muscular inspiratória ela apresenta outros componentes que influenciam, né, nesse valor, além da pressão inspiratória máxima gerada no sistema respiratório. E aí eles encontram, então, uma correlação positiva entre o índice de massa corporal, tá, dos indivíduos, com a força muscular inspiratória, a função pulmonar, então, vendo a espirometria, houve uma correlação positiva, né, significativa, da força muscular inspiratória com o VF1 dos pacientes, então a função pulmonar também determina, é um determinante da força muscular, dessa capacidade, da força, da função muscular, vamos dizer assim, e a atividade física, o grau de atividade física, a função física, a capacidade funcional, tá? Então, isso é interessante, porque quando a gente fala lá dos pacientes que não têm fraqueza, né? Por que não indicar o TMI, ou por que fazer ou não fazer a avaliação, isso não significa que eu vou ter que usar o S-index, mas a existência desse índice, né, os estudos mostrando o que ele representa, podem nos ajudar na noção de que, mesmo que o paciente não tenha fraqueza muscular, mesmo que o paciente não tenha uma pressão inspiratória máxima abaixo do valor predito para ele, existem outros componentes que podem automaticamente ser associados à patologia de base que ele tem, que vão influenciar nessa força também. Então, trazendo um pouco para a realidade aí, o que a gente vê em relação aos pacientes da COVID, tá? A gente sabe que um dos preditores de gravidade e de aumento do tempo de internação hospitalar nesses pacientes é a obesidade. Pacientes obesos, eles cursam pior com a infecção. E a gente tem uma relação do índice de massa corporal com a força muscular ventilatória, certo? Então, vocês vejam que isso amplia o nosso leque de atuação e faz justificar mais ainda o fato de eu não preciso ter uma PI baixa para indicar o TMI, né? Porque tem outras variáveis que, por exemplo, podem estar presentes no momento do diagnóstico do DPOC, a VF1, por exemplo, né? Que estão relacionadas com a fraqueza muscular, e ainda eu posso ter um valor normal de PI, eu posso não ter dispneia, né? Mas justifica uma intervenção no início, no momento do diagnóstico, por exemplo. Então, é importante. Esse estudo também eu vou mandar para vocês lá pelo WhatsApp depois, certo? Bom, e aqui ele mostra, então, uma diferença do S-index entre homens e mulheres, né? Então, a gente sabe que tem mesmo uma alteração de função muscular, né? Função corporal geral, isso é quando a gente separa os gêneros, e isso também se reflete no S-index, então, isso traz que normalmente existe uma diferença aí preditiva entre homens e mulheres, o que já acontece na PI máxima também. E aí, esses autores, então, finalizando com esse trabalho, eles conseguem fazer uma fórmula para medida prevista, o valor preditivo do S-index, de acordo com essas variáveis que eu falei para vocês, com a capacidade funcional, as variáveis espirométricas, utilizando o VF1 como função pulmonar, idade e peso, tá? E aí, essa fórmula nos ajuda, então, a identificar, sim, a força muscular, que aí a gente pode traduzir como a fórmula prevista aqui em cima, vocês têm as fórmulas previstas das pressões inspiratórias, certo? E aqui embaixo a gente consegue ver as fórmulas preditas, né, do valor predito para força muscular ventilatória. Então, a força, né, vai depender de outros exames, mas no momento que vocês atendem um paciente, por exemplo, que tem a medida do VF1, a gente pode lançar mão dessa fórmula e analisar a questão da força muscular, certo?
Bom, e aí, gente, com todas essas possibilidades, quando a gente pergunta para vocês lá no formulário, né, a importância da gente fazer a avaliação muscular ventilatória, é muito importante também, como para tudo que a gente faz, a gente ter certeza do que a gente quer, né, a partir daí. Então, avaliar a musculatura ventilatória, sim, ela pode ser avaliada para todo mundo, né? Ela é uma medida importante. Mas ela tem essa medida de força, ela tem diversas aplicabilidades, né? Então, eu tenho que identificar nisso o objetivo que eu quero com essa medida, o que eu vou fazer com essa medida depois, né? Então, isso depende também da minha prática profissional, então, a medida, o aspecto prático de medida, ele é avaliador dependente. Então, quanto mais prática eu tiver, quanto mais o conhecimento eu tiver, eu vou conseguir fazer uma medida mais correta possível, né? Porque executar a técnica qualquer pessoa pode executar, mas isso não significa que eu vou ter um valor ali que realmente represente o que eu quero. Então, a habilidade profissional é extremamente importante nesse quesito. O paciente também, o grau de colaboração que ele tem, o grau de entendimento que ele tem, o estado cognitivo dele é importante, né? Então, a gente tem esse aspecto junto. O paciente, ele também faz parte da avaliação, no aspecto que eu preciso estimular esse paciente durante a minha prática, né? Um exame que depende da participação dele para eu poder ter também o melhor resultado. E a prática clínica, né, com a experiência que a gente tem. Então, quanto mais eu fizer o exame, mais eu vou aprender a fazer e melhores resultados eu vou ter a partir daí, tá? Os aspectos práticos do equipamento, então, como vocês já devem, né, ter entrado em contato aí, independente do nível de tecnologia do equipamento, independente do custo, independente de qualquer outro fator, né, que a gente tem com a evolução do método de avaliação, basicamente eu preciso de algo que me dê uma válvula inspiratória que pode ser fechada para eu poder ter a criação de vácuo no sistema respiratório. Então, o equipamento, normalmente, ele tem uma entrada num bocal, né? Então, ele é medido na boca. Pacientes da UTI pode ser medido também na tráqueo, não pode ser medido no tubo, tá? Faz toda a diferença. A via aérea, a única adaptação que a gente pode fazer para pacientes internados em terapia intensiva é a mensuração da API na traqueostomia, tá? E aí a gente vai ter adaptadores para qualquer tipo aí de equipamento que eu vou fazer, que eu vou utilizar. Então, eu vou ter uma entrada, que vai ser onde o paciente vai inspirar, né? Eu vou ter uma válvula de 3 vias aqui, então aqui eu vou ter uma entrada para medida da pressão inspiratória, que também é independente do equipamento que eu vou fazer, tá? Que eu vou usar. Nos equipamentos mais novos, essa entrada é a entrada do bocal já. Eu tenho a conexão do transdutor de pressão, que vai me dar a medida da pressão inspiratória no próprio bocal do aparelho, ou eu uso uma válvula de 3 vias nos equipamentos ali até o MVD, né, que é o vacômetro digital, eu ainda uso essa válvula de 3 vias. E na terceira parte da válvula, eu vou ter uma entrada de ar, que seria a válvula inspiratória, que no momento da medida ela é fechada, né, para que possa ser gerada uma pressão no sistema em decorrência da inspiração, e essa pressão é lida no manômetro de pressão para eu poder identificar o pico pressórico dela. Assim, a única questão no vacômetro que não é digital, né, do analógico, é que a gente não vai conseguir identificar muito bem a medida dinâmica, porque a gente vai se apegar mesmo ao pico pressórico mostrado ali no relógio. E tudo bem, porque se o objetivo da nossa avaliação for fazer uma prescrição da TMI, é esse valor mesmo que eu vou usar. Se for uma avaliação para fazer uma avaliação funcional, por exemplo, do status funcional de um paciente, ou reavaliar ele durante o período de tratamento, que eu posso reavaliar para ver a resposta do meu tratamento, essa medida estática também serve muito bem.
No MV300, ou no MVD300, que é esse equipamento aqui, que talvez seja até o mais utilizado hoje, que é o meio termo ali da tecnologia, ele vai dar a medida dinâmica no reloginho. Então, a gente consegue ver rodar os valores da pressão inspiratória antes de chegar no pico. E aí, esses dados, eles são... eu posso transportar esses dados para uma curva depois, porque o aparelho me permite isso num aplicativo no computador, mesmo que não seja online a minha medida. Então, eu vou ter a curva aquela que eu consigo fazer a média das PIs, como a curva do S-index, tá? Então, eu consigo ver essa medida dinâmica também. Porém, eu posso sim também utilizar aquela pressão estática que fica na tela, que é a pressão mais alta medida, naquele primeiro segundo do exame, para utilizar, se o caso for eu fazer uma avaliação para prescrição de treino também. Pedro, tu queres falar? Sim, complementando uma questão que a Jana estava falando, eu acho que sim, ó. Nesse sistema também é importante, mesmo tu utilizando, a Jana comentou um pouco, mesmo tu utilizando o sistema não digital, né, o monitor de pressão analógico, tu pode pedir, na hora da medida, para o teu paciente fazer um esforço e sustentar aquele esforço por mais tempo. Daí tu consegue, mais ou menos, né? Porque o que a gente enxerga no primeiro esforço é o pico de pressão. Daí se tu conseguir fazer com que o paciente entenda e tu conseguir pedir para ele sustentar o esforço máximo que ele consegue fazer por 2 ou 3 segundos, tu vai ver que depois do pico de pressão tem um valor que fica mais ou menos estável, pode ir caindo um pouquinho. Então, tu pode também, mesmo é um pouco mais difícil, claro, mas mesmo no analógico, tu pode, né, se tu conseguir fazer com que o paciente sustente por mais tempo o esforço, tu consegue fazer uma medida perto do que o S-index faz, tá? Então, acho que é só para comentar sobre isso, tá, Jana? Eu não sei se tu vai falar do orifício ali. Pode falar. E também isso, tem aquele orifício de perda ali, né, que é de 2 milímetros, é muito importante, né? Talvez as pessoas que já estão acostumadas com isso já saibam isso, mas quem está começando, é fundamental a gente ter esse orifício de abertura, porque senão a pressão da bochecha é tão grande, mas tão grande que gera valores de pressão muito altos, muito maiores que as pressões dos músculos respiratórios. Então, é fundamental ter esse orifício aberto para evitar essa pressurização do sistema e correr o risco de fazer uma medida equivocada do valor de PEI, tá? Outra coisa também é que esse orifício que a gente tem na válvula, né, nessa válvula aqui, nos equipamentos digitais tipo Power Breath, né, a gente não vai ter isso porque o bocal ele é totalmente fechado, mas o próprio equipamento ele tem uma saída, né, que isola essa pressão da bochecha, que é embaixo, ele tem uma entradinha de ar ali. Então, também existe, né, esse escape, vamos dizer assim, para isolar essa pressão da bochecha, mesmo nos equipamentos que a gente não usa essa válvula, certo? E o clipe nasal, né, que é incontestável, eu preciso isolar a entrada também para não perder pressão, além do paciente puxar o ar pelo nariz também, né, que não é o que eu quero que ele puxe só pela boca, eu posso também perder pressão do sistema estando com a via aérea aberta. Bom, e aí como que a gente realiza, né? A gente tem alguns protocolos aí indicados para a realização do exame em relação ao posicionamento do paciente, que são as indicações por a gente proporcionar justamente uma biomecânica mais adequada para a gente poder ter o melhor desempenho muscular. Nem sempre esse posicionamento ele é possível na prática clínica, até inclusive quando a gente tem pacientes crônicos, né? Existem outros aspectos que a gente não consegue controlar muito nessa conduta, mas ainda assim é uma conduta possível, mesmo quando a gente não consegue manter esse posicionamento, até porque, pensando na prática diária, o que a gente quer sempre comparar o paciente com ele mesmo, né? Então, esses fatores todos, eles vão estar sempre presentes nas avaliações que a gente for fazer, certo? Então, a gente vai conseguir isolar
essas modificações de posição. Seja no leito, às vezes se a gente quer medir a API de um paciente que está traqueostomizado, por exemplo, a gente não vai poder colocar ele nessa posição, mas a medida ela é factível, à medida que eu quero identificar o antes e o depois, a evolução desse paciente específico, então eu vou conseguir manter, né, a mesma posição entre os exames, o que é muito mais importante do que qualquer coisa. Então, o que está indicado na literatura, né, é a gente realizar o exame em um ambiente onde o paciente possa ficar bem posicionado, sentado, com os pés apoiados, para ele não confortável, né? Com os cotovelos apoiados na mesa, segurando o equipamento de medida, tá? Então, o paciente segura o equipamento. O tronco, ele fica levemente inclinado para proporcionar também uma melhora da função do diafragmática em termos de relação da pressão abdominal com a pressão da caixa torácica, então eu consigo uma excursão melhor com esse posicionamento, e jamais com posicionamento com o paciente sentado encostado na cadeira, tá? Então, essa posição ereta, né, que a gente fala, ela deve ser de maneira que o tórax ele fique totalmente livre, sem nada contrapondo ali que dê resistência para essa expansão, tá? O bocal bem ajustado e o clipe nasal. Em relação a isso, gente, também tem alguns aspectos posturais que a gente nota que interferem, que são aspectos patológicos. Então, pacientes que têm, por exemplo, DPOC, eles vão ter uma alteração de caixa torácica que vai ser limitante, né, que não é só o fator muscular. Pacientes com questões restritivas posturais também, né, enfim, escoliose, cifose, muito importante. Eles vão ter também, além da avaliação da força muscular, eles podem ter uma alteração de valores do exame justamente por conta dessas restrições posturais de expansão, né, para a geração da pressão negativa. Então, são fatores que podem se influenciar nos nossos exames, tá? Bom, e aí, qual que é o papel do físio nesse momento? É o papel importantíssimo, porque do início ao fim do exame, a gente vai fazer a diferença no resultado que a gente tem, né? Como falei para vocês, é uma avaliação ventilador dependente. A primeira coisa depende da minha orientação em relação ao exame. Então, isso não está descrito claramente, mas com a experiência que a gente tem, a gente nota que às vezes, o primeiro exame não é o melhor para a gente usar como prescrição de treino, por exemplo, quando a gente quer se basear nisso, porque eu tenho um fator aprendizado muito importante, tá, para a realização da técnica. Então, a gente fazer uma boa orientação, explicar para esse paciente sinais e sintomas que eles possam sentir de acordo com a patologia que eles já têm. Então, alguns podem sentir tontura, podem sentir dor de cabeça, podem sentir desconforto, podem sentir falta de ar. Então, o fato da válvula estar fechada e esse paciente não conseguir inspirar normalmente pode gerar um resultado inadequado quando ele não sabe o que vai acontecer, né? Porque, na verdade, isso causa um pouco de desconforto. Então, essas orientações iniciais, elas são importantíssimas, até porque a gente trabalha, né, com pacientes que nem sempre têm um grau de informação e educação, enfim, que eles consigam entender essas coisas, a questão da cognição também. Então, é importante, faz diferença, tá? Não é perfumaria, faz diferença. Então, a gente considera esse fator aprendizado. Eu vou fazer o primeiro dia, né? A gente tem a questão das manobras, então o ideal é que a gente realize 6 manobras, com intervalo aí de 1 minuto entre elas, e a gente vai considerar esses 6 valores, desde que não tenha uma diferença maior do que 10% entre eles, e a gente vê muito a dificuldade de manter só as 6 medidas na primeira vez que a gente faz o teste, né? Porque às vezes a gente começa com um valor super baixo de pressão, porque o paciente não executa a manobra de uma maneira adequada, e a gente vai ter valores muito discrepantes ali nessas 6 manobras.
Então, é importante dizer que não são só seis manobras, tá? São 6 manobras, desde que a gente tenha um valor parecido entre elas, a gente deixa aí uns 10% de diferença, para não ser, que claro, não vai conseguir fazer um valor exato igual, mas não pode fugir muito disso. E aí, às vezes, num primeiro dia de avaliação, o que acontece? Esse paciente vai ter que, para ele não ter essa diferença, ele vai ter que fazer muitas vezes a manobra, né? Então, eu já não vou ter um valor muito confiável. A gente sempre realiza, eu particularmente, realizo sempre uma manobra de aprendizado. Então, explico o exame, no primeiro dia eu vou, faço o exame, mas não considero muito aqueles valores. Eu confirmo esses valores no segundo dia, quando esse paciente já vai estar mais adaptado, tá? Porque não é um exame usual, né? Então, às vezes, na maioria das vezes, é o primeiro contato que ele vai ter com isso. Bom, e aí, em relação aos comandos, gente, talvez acho que o mais importante da aplicação da técnica, tá? Eu preciso ter comandos assertivos com esse paciente. Isso também é importante, acho que vocês, não sei se vocês fazem espirometria ou já fizeram o exame, vocês fizeram o exame. Na espirometria, o avaliador, ele normalmente ele dá ordens bem incisivas, né? Porque faz diferença a forma como eu peço para esse paciente inspirar, como eu peço para esse paciente expirar. É muito diferente eu dizer para o seu João, inspira com força, nananã, ou eu vou, durante a manobra, eu vou explicar para ele, claro, o meu tom de voz que eu vou usar, mas eu vou fazer uma manobra incisiva, uma manobra forte. Então, puxa o ar com força, né? Eu vou pedir de uma maneira assertiva. Isso faz diferença na hora de avaliar, tá? Porque eu preciso que esse paciente realmente faça uma pressão forte, eu preciso que ele entenda que ele tem que fazer essa contração no máximo que ele consegue, para eu poder ter realmente o valor máximo, tá? Então, é como se, quando a gente está fazendo algum teste funcional, uma ergospirometria, por exemplo, e a gente sabe que esse paciente ele pode chegar mais, porque eu estou analisando ali as curvas de gases e eu sei que ele pode dar uma resposta melhor, mas esse paciente já quer parar o teste, porque ele já está sentindo que ele está cansado e eu falo, não, a gente vai mais um pouco, vai que tá bem, né? Então, a gente utiliza essa questão do incentivo e na medida da pressão, isso também é importante. Então, a pressão inspiratória máxima, a gente sempre faz a partir do volume residual, tá? Então, esse paciente, ele tem que entender isso. Não costumo pedir para o paciente fazer a expiração fora do bocal, tá? Porque, normalmente, se a gente pede para ele expirar primeiro fora do bocal, no momento de botar o bocal, ele acaba inspirando um pouco de ar, e isso vai já me dar um fluxo ali que eu não quero. Então, com o bocal posicionado, a gente pede para esse paciente fazer uma expiração máxima, tá? Às vezes, dependendo do grau de entendimento, a gente pode pedir mais de um ciclo ventilatório antes de fechar a válvula, certo? Para ele se habituar com a respiração ali no bocal, para eu identificar se tem vazamento. Então, a gente pode pedir isso e antes da manobra, ele vai expirar o ar que ele tem. No momento da expiração, eu também dou comando, tá? Porque eu consigo identificar quando o paciente ele expirou ali a nível do volume corrente. Nesses equipamentos mais novos, como o Power, como ele faz a curva de volume, eu consigo ver ali se ele já está muito próximo do volume residual. Então, eu incentivo esse paciente a expirar. Ele vai parar e eu vou solicitar que ele continue expirando antes dele puxar o ar com força, tá? Então, essa questão do volume residual, ela é importante. Até porque vocês imaginam, né? A gente sabe pelas leis de Frank Starling, que quanto maior é o relaxamento do músculo, melhor a sua contração. Então, à medida que eu tenho uma caixa torácica esvaziada, eu vou ter o músculo numa posição inicial que vai favorecer uma contração máxima dele, gerando esse máximo de pressão. Então, é importante a relação de como começar.
E para a pressão expiratória máxima, né, a gente sempre solicita que o paciente faça uma inspiração profunda, lenta, até a capacidade pulmonar total. Na manobra da expiração, é muito comum esse paciente fazer a inspiração máxima rapidamente. Isso, para mim, não é interessante, tá? É interessante que ele faça uma manobra lenta, porque aí eu vou ter um volume pulmonar que vai acomodando no espaço, no espaço do sistema respiratório, de uma maneira que ele realmente fique cheio. Quanto mais lento o fluxo, mais volume eu consigo colocar lá dentro para sair da capacidade total desse pulmão. E aí eu solicito uma manobra expiratória forçada, certo? Alguém tem alguma dúvida sobre isso ou não? Todo mundo aqui já faz o exame? Já entrou em contato com o exame em algum momento? Tá, ninguém quer me responder. Oi, Ana. Já ia ficar chateada aqui com você. Eu trabalho com K5, eu faço. Tu faz? Faço. E tu usa o quê? O analógico ou o digital? O K5 que eu uso, Power Brief. Ah, tá. Perfeito. Nós utilizamos o digital. Que bom. Bom, bastante gente com digital hoje em dia, né? Ô, Jana, eu não sei se eu perdi, porque eu tô com minha filha aqui do lado, mas essa inclinação do tronco é por conta da zona oposicional do diafragma? A gente normalmente pede essa inclinação do tronco, que é muito sutil, para deixar claro para o paciente que ele não pode ficar encostado, né? A gente tem uma melhora biomecânica de ventilatória em termos de expansão de caixa quando a gente deixa uma leve inclinação, principalmente em pacientes que têm sobrepeso, né? Às vezes quando tem a circunferência abdominal aumentada, se esse paciente ele fica ereto e sentado ou encostado, a gente vai ter uma alteração da pressão, uma pressão maior abdominal, dificultando um pouco a excursão diafragmática, tá? Então, tem uma diferença aí da manobra, e aí esse paciente fica, assim, totalmente desencostado da cadeira, fazendo a manobra, segurando o aparelho na frente, tá? Então, esse posicionamento, ele favorece biomecanicamente um pouco mais a abertura que ele precisa fazer da caixa torácica. Beleza, obrigada. Bom, e aí, gente, assim, ó, eu hoje também uso o manovocômetro digital para fazer minhas avaliações, mas por muito tempo eu não usei, né? Eu usei muito o MVD, principalmente no mestrado e no doutorado, a gente utilizava o MVD, e eu costumava sempre fazer a anotação das variáveis, dos valores, na mão. Até hoje eu acho que o papel não substitui nada, especialmente quando a gente tem atendimento domiciliar, né? E aí eu fiz aqui uma ideia de como que a gente pode usar, né, essas medidas no acompanhamento que a gente faz com o paciente quando a gente não tem a possibilidade de utilizar esses equipamentos digitais, de uma maneira que eu uso, que é funcional para mim, tá? Então, normalmente eu faço o prontuário do paciente, não só o eletrônico, e essa monitorização que a gente tem de sinais e sintomas entre manobras, ela é muito importante para duas coisas. Primeiro, para a gente identificar se o paciente está fazendo a manobra corretamente. Muitas vezes pode acontecer dele usar mais musculatura acessória durante a manobra de inspiração forçada. Isso vai causar um desconforto, dor, né? E aí eu consigo identificar se ele está fazendo a manobra de uma maneira adequada ou não, se o posicionamento está adequado ou não, se ele entendeu as minhas ordens. E também funciona para mim, no caso, como um feedback de tratamento, porque eu consigo identificar que no início do tratamento, esse paciente, além de ter uma pressão inspiratória baixa, ele tinha uma dificuldade maior de executar o exame, né, com mais sinais, mais sintomas, e isso pode reduzir no decorrer do tempo. Tem muito a ver, nesse caso, com o fator do aprendizado, tá? Então, funciona, para mim funciona assim, e eu trouxe isso para vocês, se vocês quiserem eu posso disponibilizar depois, tá? Bom, e aí é isso, a gente vai para a parte de endurance agora.
O professor Pedro falou um pouco do Primeiro Respira, né? Nós temos a nossa logo do Primeiro Respira, para quem não conhece, é a união dos dois grupos, né? O professor Pedro tem o grupo de pesquisa e interação cardiopulmonar e eu, o grupo Inspire. Então, sigam nas redes os dois, tá bom? E aí tá todos os meus contatos aqui, caso vocês queiram entrar em contato comigo depois, tá bom?